Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de setembro de 2020. O futuro é da empatia. Guru da futurologia prevê onda coletivista no mundo, parte 2. O futurologista holandês Christian Krome pesquisava sobre uma doença genética da filha, em 2011, quando identificou um padrão no desenvolvimento das células e organismos vivos. Foi o ponto de partida para descobrir que o desenvolvimento tecnológico segue o mesmo padrão e para decifrar o que seria a essência da inovação disruptiva. Ao escrever sobre como usar essa descoberta para prever a próxima grande onda tecnológica, Krome seguiu o conhecido caminho que leva autores de best-sellers ao rentável mercado de palestras sobre inovação. Em passagem pelo Rio de Janeiro, em 2019, o futurologista disse a uma plateia de empresários reunidos na Casa Firjan que a próxima onda tecnológica vai priorizar o coletivo e valorizar qualidades intrinsecamente humanas. Com tanta automação, robótica e conectividade, qualidades como empatia e imaginação terão mais valor do que o próprio lucro. Não pense que ele é um socialista. Requisitado para dar palestras para grandes multinacionais sobre as tendências do futuro, Krome afirma que algumas empresas já começaram a trabalhar com essa mentalidade e que a virada se dará em pouco tempo, cerca de 5 anos. O lucro será um efeito secundário nas empresas do futuro, profetiza o autor em entrevista ao PAB. Autor do livro Humanização Vá para o Digital, Permaneça Humano em tradução livre, o holandês prega que há um futuro brilhante à nossa frente, mas é preciso realinhar a sociedade com a natureza. O mundo se tornou um lugar imprevisível e instável para morar, com um tsunami de disrupção e digitalização e um alto nível de estresse. Por essa razão, Krome afirma que o futuro das empresas e da sociedade é valorizar o aspecto humano no propósito do uso e do desenvolvimento das tecnologias. Temas como privacidade e bem-estar digital são muito importantes. As empresas que não fizerem isso não vão sobreviver nas próximas décadas, alerta. No site, além de uma versão e-book para download gratuito do livro, também se encontra uma lista considerável de grandes corporações entre os clientes recentes das palestras de Krome. Para ele, questões de vigilância, fake news e uso de dados individuais por gigantes de tecnologia como Facebook e Google mostram que precisamos de empresas com mais confiança, em direção a um outro nível de organização da sociedade. É preciso ter outros tipos de empresas em que não apenas o lucro seja importante. É como se alimentar 3 vezes ao dia está tudo bem, mas não é a coisa mais importante da sua vida. O futurologista identificou 7 ondas que podem ser aplicadas tanto a seres vivos quanto à tecnologia: a interação, a infraestrutura, a informação, o instinto, a imitação, a inteligência e a imaginação. Atualmente, diz ele, estamos para entrar na última onda da imaginação no mundo tecnológico, com as habilidades humanas, como empatia e criatividade entrando em cena. Os grupos de células se comportam iguais aos seres humanos. Há uma autocura quando não tem estresse, resume. Nesta 7ª onda, segundo Krome, estão em evidência tecnologias de realidade aumentada e uso de imagens holográficas, chegando ao estágio em que a tecnologia será invisível, pois estará integrada ao mundo real. A pergunta que se faz é: o que eu estou fazendo com essa tecnologia? Qual é o propósito? Nós podemos fazer o que quisermos com a tecnologia, mas como seria, como seres humanos? Na próxima onda, as pessoas serão muito importantes, afirma.
No mundo do futurologista holandês, as empresas que valorizam o lado social do comportamento humano se beneficiarão. Nesse caminho mais humano, as empresas serão mais sociais e mais empáticas. As próximas empresas não estarão envolvidas com uma elite, estarão envolvidas com o coletivo, em sistemas mais equilibrados. O coletivo será mais importante do que o individual, prevê. Por um lado, por outro lado, antes de ser chamado de utópico ou ingênuo, o futurologista explica que esse mundo conectado vai mudar como organizamos a sociedade, como colaboramos uns com os outros e como usamos a tecnologia, com impactos diferentes aos de hoje. Nos últimos 30 anos, tivemos que nos adaptar à tecnologia. E se a tecnologia se adaptar a nós, pondera. Como exemplo, basta lembrar que já estamos na era das máquinas que aprendem com a fala das pessoas e da tecnologia capaz de detectar doenças a partir da imagem do olho do paciente enviada pelo telefone celular. Mas nem tudo é cor-de-rosa nesse mundo de Chrome. Se as máquinas se tornam mais baratas, qual a importância do ser humano? Ele não hesita em reconhecer que o trabalho como conhecemos está se transformando. Milhões de empregos vão desaparecer nos próximos 5 ou 10 anos com a tecnologia e a robótica. Tudo que não for automatizável terá mais valor. Por isso, é importante investir na imaginação e na criatividade. Vai ser a era das habilidades humanas, antecipa. O que o futurologista holandês Christian Krome nos mostra foi esclarecido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal; mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. É a transformação da Terra de planeta de expiação e provas para a categoria de mundos regeneradores que servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles, não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muito de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel.
Já existem locais na espiritualidade que NS mostram como será o planeta Terra após 2057, de acordo com o Espírito Emmanuel, o livro Plantão de Respostas, onde a Terra entrará em novo ciclo como mundo de regeneração. Esses locais são as cidades espirituais de Nosso Lar e Alvorada Nova. A cidade de Nosso Lar é tema de livro com o mesmo nome, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, que descreve espaços regulares e ordenados, formas diversas, casinhas cercadas de muros de era, parques, animais domésticos, e todos os lugares repletos de muito verde. Assim é descrito Nosso Lar. Há, ainda, grandes fábricas de preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, que dão trabalho a mais de 100.000 criaturas. A ordem dessa zona de transição procede do mundo superior, sendo coordenada por um governador. O governador, que em 1939, ano em que André é acolhido em Nosso Lar, completava o 114 aniversário de sua direção, conta com mais de 3.000 funcionários na administração da governadoria, tendo mais fiéis ministérios. Os espíritos que habitam o Nosso Lar aprenderam a prática da divisão das tarefas administrativas em departamentos espirituais, por meio de visitas aos serviços da Alvorada, uma das colônias espirituais mais importantes que o circunvizinham. Cada ministério é auxiliado por 12 ministros. O Ministério do Auxílio é responsável por atender os doentes, ouvir e selecionar as preces, preparar reencarnações terrenas, socorrer as almas que se encontram no umbral e as que choram na terra. Os Ministérios da Regeneração, da Comunicação e do Esclarecimento, entre outras coisas, cuidam, respectivamente, de regeneração de almas, da comunicação de Nosso Lar com a Terra e com o plano superior, e do esclarecimento da vida. Os Ministérios da Elevação e o da União Divina possuem uma estreita ligação com o plano superior e realizam os serviços mais sublimes. A governadoria se encontra no centro da praça principal dessa cidade espiritual e é a partir dela que estão distribuídos os outros 6 ministérios, de forma triangular. Segundo André Luiz, o Nosso Lar é apenas uma das muitas colônias espirituais existentes. Cada uma apresenta particularidades essenciais e permanecem em graus diferentes de ascensão, tal como aqui na Terra, onde há sociedades bem diferentes. Essa colônia, particularmente, é uma antiga fundação de portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Esses portugueses se tornaram missionários da criação do Nosso Lar. Há também o serviço de trânsito e de transporte, que age como o serviço de trânsito daqui da Terra, porém, com um meio de transporte muito diferente, o aerobus, que é um grande carro aéreo, suspenso do solo a uma altura de mais ou menos 5 metros, e que pode transportar muitos passageiros com grande velocidade. A propriedade é relativa, e sua aquisição é feita à base de horas de trabalho. As construções representam um patrimônio comum nessa cidade, sob controle da governadoria. Cada família espiritual pode adquirir somente um lar, apresentando 30.000 bônus hora, o que pode ser conseguido com algum tempo de trabalho. Os trabalhos manuais, pesados ou com sacrifícios, pessoas têm seu reconhecimento multiplicado, diferentemente da terra. André é informado que, muitas vezes, os milionários terrenos são mendigos de alma, pois o verdadeiro ganho para as criaturas é de natureza espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.